Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária, de acordo com o artigo 140, do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Só precisa só o número, não precisa Projeto veto parcial. veto parcial pelo Poder Executivo, projeto de lei complementar 44/2010, projeto de lei complementar número 42/2010, projeto de lei complementar número 7/2009 e projeto de decreto legislativo número 160/2010. Havendo número legal, evocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o novo vereador Ivani de Mello para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 108ª sessão ordinária, em 14 de dezembro de 2010. Presidência dos senhores vereadores, Jorge Felipe, presidente, Stepano Essesian, primeiro vice-presidente, e Paulo Messina, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, professor Washington, Paulo Pinheiro, Marcelo Piuí, Raymond, Carlos Caiado, Eliomar Coelho, Tereza Berger, Andréa Gouveia Vieira, Jorge Pereira, Elton Babu, Stepano Essesian, Jorge Braz, Dr. Jorge Manaia, Chiquinho Brazão, Ivanir de Mello, Lilian Sá e Roberto Monteiro. 18. Assume a presidência o senhor vereador Stepano Essesian, primeiro vice-presidente. E ocupa o lugar de secretário a senhora vereadora Lilian Sá. A convite. Encerra essa sessão às 16h40. Aprovada a ata, segue a ordem do dia. O presidente suspende os trabalhos para a confeição dos avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Para a comunicação de liderança, o nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe. Senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes. Senhor presidente, aliás, eu vou fazer essa comunicação de liderança dirigida a Vossa Excelência, porque eu acho que esta casa aqui tem que ter posições em relação ao que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, é claro, deva-se buscar as informações, conhecer o que está acontecendo, a verdade dos fatos, mas eu acho, senhor presidente, que nós não podemos ficar como se nada tivesse acontecendo, alheio a isto daí. Olha aqui, para Vossa Excelência tomar conhecimento, e aí eu estendo esse conhecimento para os demais vereadores. A Vila Recreio 2, na Avenida das Américas, foi atacada mais uma vez na noite desta quarta-feira, 15 de 10 de 2010. Às 19h20, o casebre do senhor Luiz foi completamente destruído por uma retroescravadeira, com grande parte de sua mobília ainda lá dentro. Capitaneado pelos elementos conhecidos como Alex, Balzani e Alvir, assessores do subprefeito Tiago Mohamed, cerca de 40 homens da Guarda Municipal escoltaram um grupo de peões para fazer a derrubada da casa às margens da Avenida das Américas. Chegaram sorrateiramente e derrubaram uma parede lateral. Começaram a retirar os móveis. Como a comunidade já foi quase toda destruída, apenas alguns poucos companheiros puderam acudir o vizinho neste momento de insanidade e barbárie dos asseclas da Prefeitura do Rio. Ao alegarem a existência de uma decisão judicial, suspendendo qualquer demolição na comunidade,
até que esclarecimentos sejam prestados pela Prefeitura, Alex alegou tratar-se a decisão liminar de um papelzinho. Na sequência, um dos moradores foi ameaçado pelo elemento conhecido como Alvir. Tenebrosos de que o alerta dos vizinhos pudesse mobilizar outras comunidades próximas, os monstros deram ordens para a retroescravadeira derrubar tudo: fogão, geladeira, alimentos, documentos, roupas e pertences pessoais do senhor Luiz viraram entulho. Na mesma operação, o meliante Alex foi à comunidade Vila Harmonia, a poucos metros dali, distribuiu uma notificação para a retirada de todos os moradores remanescentes até a meia-noite de hoje. A perspectiva é de que toda a caterva da subprefeitura da Barra se desloque nesta quinta para a Vila Harmonia e para a Vila Recreio 2, para um ataque que pode ser definitivo. O clima é de tensão absoluta e já há moradores afirmando-se dispostos a morrer por causa de tanta injustiça e tão hedionda postura desses agentes supostamente públicos. Ao se encaminharem para a 42ª Delegacia de Polícia, os moradores tiveram negado seu pedido de registro de ocorrência por parte dos inspetores de plantão. Alegaram eles que a Prefeitura deveria ter lá suas razões e seus direitos para proceder dessa forma. Ainda nessa semana, um outro pedido de registro de ocorrência contra uma agressão direta do meliante Alex contra um morador da Vila Harmonia também foi negada pela equipe da 42ª Delegacia de Política. Todas essas demolições ocorrem por conta do projeto viário, do corredor viário Transoeste. Uma rodovia de 52 quilômetros, com 2 pontes, um viaduto, um túnel passando dentro de um parque estadual, unidade de conservação e proteção ambiental, e que não possui sequer um EIRIMA registrado no órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, isso aqui é que eu recebi. Estou apenas lendo. Mas eu tenho lido outras coisas que têm me chegado com o mesmo teor. E tenho, inclusive, deslocado assessores meus para verificar in loco se isto daqui corresponde à verdade ou não. Infelizmente, corresponde à verdade. Então, o que acontece é o seguinte: primeiro, eu deixo aqui muito claro que não sou contra, muito pelo contrário, não sou contra de forma alguma a construção da Transoeste. Agora, se no traçado desta via tem imóveis conforme já me chegou às mãos, com registro nos imóveis, escritura, pagamento de IPTU, é derrubado. Procurei o secretário de Obras, ex-companheiro nosso, vereador Guaraná. Aqui, falei com ele: Guaraná, não sou contra a Transoeste. Agora, é um casal de idosos, esse casal de idosos está tendo a casa deles derrubada e acabou, não tem ninguém tomando providência de nada. Quer dizer, ele é proprietário, tem uma propriedade, tem escritura, registro de imóveis, paga IPTU. Então, simplesmente, a Odebrecht julga no direito de chegar lá, derrubar a casa do cidadão e não dar satisfação para ninguém. Falo com o secretário de obra para intervir, ele disse que ia intervir, não adiantou nada. A notícia que me chegou é que ele apenas mandou um caminhão de mudança para lá. Olha, veja, é muito desrespeito com as pessoas que são simples. E agora, essas remoções. Sabemos e estamos tendo conhecimento de que tem uma série de remoções aí para serem realizadas. Inclusive, a justificativa que o prefeito Eduardo Paes deu para a substituição do secretário Fernando William pelo secretário Rodrigo Beto na Secretaria de Assistência Social, aquilo dali é um negócio sério, porque ele diz que a substituição se dá porque o secretário Rodrigo Beto tem mais capacidade operacional e, diante das remoções que estão aí por vir, é a pessoa mais preparada e adequada para exercer essa função. E aí eu acho que a casa aqui
tem que dar uma resposta, porque essas pessoas são trabalhadoras, são cidadãos, têm direitos garantidos pela Constituição, que é o direito de moradia, inclusive são proprietários, e nada, estão recorrendo a tudo e a todos. Vai na delegacia, a delegacia diz que a prefeitura tem sua razão, então não, nem registra a queixa, se recorre a tudo e a todos e não está tendo a mínima resposta. Isso daí significa nós caminharmos para a barbárie, coisa que eu acho que não é o desejo de quem pertence a esta casa. O Legislativo Municipal não pode de forma alguma. Então eu estou fazendo isto, senhor presidente, e fiz questão de me dirigir mais a Vossa Excelência, porque eu tenho a impressão que esta casa tem que reunir alguns vereadores que têm esse tipo de preocupação, está tendo esse tipo de preocupação que eu estou tendo, e procurar, junto do prefeito, demovê-lo de ações dessa natureza. Porque se é para fazer intervenções urbanas na cidade, que sejam consideradas necessárias, tudo bem. Planejamento, tem que ser feito com planejamento. E o planejamento tem que levar em consideração o que existe. Então, se tem que passar por lugares onde existem residências, moradias, tem que se fazer o levantamento e tem que, inclusive, se ver qual a indenização, a forma de indenizar essas pessoas. Não pode ser feito como está sendo, na base da truculência, na base do trator, na base da porrada. Esse é o termo, porque é na base da porrada, como está sendo feito lá, com guardas municipais, que inclusive fora de sua função, inclusive com coordenação de empresa como a Odebrecht, que não é poder público, não tem nenhum direito de fazer isto. E esta casa aqui tem que se manifestar, não pode ficar calado. Não acredito que é só eu, mais meia dúzia de 4 vereadores aqui a ficar indignado com isto, que é uma coisa que diz respeito. Depois vem se reclamar de violência na cidade do Rio de Janeiro. A violência na cidade do Rio de Janeiro, não, vereador, é resposta à violência cometida pelo Estado em cima do cidadão desta cidade o tempo todo, permanentemente. É por isso. Então, ou se muda o tipo de política, e eu acho que nós, como Legislativo Municipal, temos um poder de interferir. Até porque eu sempre falo, a cidade ela é governada pelo Executivo e Legislativo, que tem como atribuição política assumir e garantir direitos, estabelecer e assegurar condições de direitos e decidir sobre conflitos de direitos. Quer dizer, uma das nossas funções, decidir sobre conflitos de direitos, uma das nossas funções como governo da cidade. Então, se nós não fizermos isso, nós estamos exatamente, não só sendo omissos, mas acima de tudo coniventes. Então, eu gostaria, por exemplo, que pelo menos fosse levado em consideração por Vossa Excelência, isso que eu terminei de relatar aqui agora. Obrigado. Acompanhei a explanação de Vossa Excelência e tenho certeza, vou inteirar-me do assunto e, na medida que seja necessária a intervenção do Poder Legislativo, nós assim procederemos. Mas Vossa Excelência não ficará sem ter conhecimento do que está ocorrendo e a justificativa do Poder Executivo. Passa-se a ordem do dia, em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 44A de 2010, de autoria do Poder Executivo, que define parâmetros urbanísticos e normas de uso e ocupação do solo, autoriza a operação interligada, estabelece incentivos para ampliação da capacidade de hospedagem na cidade do Rio de Janeiro e autoriza a alienação de imóveis, visando a realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e da outras providências. Está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir o parecer, professor Washington, presidente da comissão.
Parecer contrário. É pela rejeição ao veto. Presidente, eu tenho um parecer diferente. Gostaria de poder Pois não, manifestar vereadora. também, como membro da comissão. Eu recebi como resposta a uma questão de ordem que eu fiz aqui da última vez, sobre a possibilidade dos vetos em algumas expressões, e não num artigo inteiro ou num inciso inteiro, como foram feitos os vetos nesse projeto. Então, diante dessa possibilidade de o prefeito vetar expressões isoladas contidas em um artigo, que foi a informação contida número 1810 da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, e reforçando, então, a tese de que o chefe do Executivo pode sanar esses vícios da técnica legislativa, muito embora os dispositivos tenham recebido parecer pela constitucionalidade, legalidade e regimentabilidade da Comissão de Justiça e Redação desta Casa, que aceitou a emenda da maneira como ela foi produzida, eu, então, gostaria de ler o meu parecer, apreciando esses vetos de maneira separada, porque eles não são iguais e as situações são distintas. Então, como essas conclusões não são uniformes, eu acho que eu gostaria de poder recomendar a manutenção de parte do veto e a rejeição de outra parte. Então, por exemplo, a inclusão dos incisos 4 e 5 do artigo 17 estende o benefício a uma determinada região sem a correspondente, eu estou dando um parecer pela Comissão de Orçamento, tá? Não é no mérito, pela Comissão de Orçamento, sem a correspondente fundamentação quanto ao impacto orçamentário financeiro decorrente. Ou seja, quando o prefeito nos encaminhou a proposta dele, ele encaminhou junto esse impacto para as regiões que ele estava propondo os benefícios fiscais. Quando incluímos aqui regiões onde esse impacto não estava demonstrado através de emenda, do ponto de vista orçamentário, é uma emenda que fica prejudicada, e, então, a minha manifestação seria a favor do veto do prefeito, no que se refere aos incisos 4 e 5º do artigo 17. Já no caso da expressão vetada no artigo 13, que é o caso do Flamengo, né, eu me relembro aqui, a memória aqui de todos os vereadores no dia da votação, que foi uma emenda muito discutida e que, no final, era uma emenda da vereadora Patrícia Morim, acabou sendo uma emenda das comissões, conjunta das comissões, e uma das discussões era exatamente aqui, era preciso preservar o bairro do Flamengo, porque nós já tínhamos conhecimento de que as duas associações de moradores do bairro eram contrárias à inclusão do Flamengo numa área para hotéis, possibilitando a construção de hotéis. Então, nós decidimos que a emenda seria apenas para o prédio onde hoje está instalado um prédio de propriedade do Clube de Regatas Flamengo. Inclusive, o número do prédio, tudo estava explicitado no texto da emenda. No entanto, realmente, do ponto de vista técnico, parece que a emenda ficou prejudicada e o prefeito vetou essa expressão parcial, mas, a meu ver, ao vetar só essa expressão, ele abriu a possibilidade de benefício fiscal em todo o bairro do Flamengo. E, mais uma vez, pelos mesmos motivos da rejeição aos incisos 4 e 5 do artigo 17, eu também proponho a rejeição dessa expressão parcial do artigo 13, porque não temos o impacto orçamentário, o impacto fiscal, nem muito menos a compensação que a Prefeitura está oferecendo à perda dessa receita. Então,
eu opino também pela rejeição do veto parcial da expressão final do artigo 13. E, por fim, sobre os termos vetados no final do artigo 23, eu acredito que não exista nenhum prejuízo para o município, como alega o prefeito no seu veto. Ao contrário, o que esse artigo 23 impõe é a penalidade para aqueles que não atinjam as metas que justificam a concessão do benefício fiscal, o que me leva a recomendar a rejeição deste veto aposto pelo prefeito. Ou seja, o artigo 23 penalizava aqueles que se beneficiaram do benefício fiscal e não entregaram o hotel pronto a tempo e a hora. Eles, então, estariam sujeitos a uma pena bastante forte, pesada, pelo não cumprimento de um acordo com a prefeitura para entregar hotéis, quartos de hotéis para as Olimpíadas. Por isso, recomendo também a rejeição desse veto. Finalizando, manutenção do veto parcial aos incisos 4 e 5 do artigo 17 e rejeição dos vetos parciais às expressões contidas no artigo 13 e 23 do projeto de lei complementar 44. E encaminho para publicação do... A presidência consulta o nobre vereador Jorginho da SOS para que emita o seu parecer, porque nós temos até agora 2 votos. Temos o voto da vereadora Andréia. Nobre vereador Jorginho da SOS, está presente? Não estando presente. Está? Vossa Excelência acompanha o voto do presidente relator, vereador professor Austin, ou da nobre vereadora Andréia Gouveia Vieira. No microfone, por favor, o voto de Vossa Excelência. Qual é a emenda? Indago de Vossa Excelência. Nós temos 2 posições. Tem a posição do presidente da comissão e relator, que foi pela rejeição aos vetos. E o parecer da nobre vereadora Andréia Gouveia, que propõe o desmembramento das votações, onde alguns ela encaminha pela manutenção e outros pela rejeição. Pela manutenção do veto. Então, Vossa Excelência acompanha o vereador... Acompanha o relator. Vereador professor Austin. Então, esse fica sendo o voto da comissão, com voto separado da vereadora Andréia Gouveia. Pela rejeição. Pela rejeição. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a presidência submete aos senhores vereadores 3 requerimentos com seguinte teor. Requer à mesa diretora na forma regimental que seja concedido destaque para a votação em separado do veto parcial às expressões no artigo 13 do PLC 44A de 2010. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento com o seguinte teor: requer à mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido destaque para a votação em separado de veto parcial aposto aos incisos 4 e 5 do artigo 17 do PLC 44A de 2010. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. E, finalmente, o terceiro requerimento, que propõe que seja concedido destaque para a votação em separado do veto parcial das expressões do artigo 23 do PLC número 44A de 2010. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos, então, para o processo de votação, para encaminhar o nobre vereador Adilson Pires.
senhor presidente, senhores vereadores, esse veto, na verdade, que é veto a um dispositivo incluído no pacote a partir de uma discussão feita com a vereadora Patrícia Amorim, que ao expor sua ideia, nós tivemos até algum nível de divergência com os vereadores, mas houve um acordo, um entendimento com o governo com relação à emenda da vereadora, que acabou sendo aprovada e incorporada. Após a votação, percebeu-se que a redação, do jeito que estava escrita, ela ensejava a possibilidade de transformação de uso, o que não era a intenção nem da vereadora Patrícia, nem era a compreensão do governo. Então, o que na prática houve foi algum falha de digitação, algum mal-entendido na hora de se preparar, que é o que nós acreditamos. Por esse motivo, e baseado em precedentes regimentais ocorridos aqui na Câmara, é que o prefeito vetou aquela parte que era, na verdade, nem a intenção da vereadora Patrícia, nem a compreensão nossa de governo. Por esse motivo, inclusive já tive a oportunidade de conversar agora há pouco com a vereadora Patrícia Amorim sobre esse assunto. Por esse motivo, nós estamos encaminhando pela manutenção do veto do prefeito, entendendo que esse veto restabelece aquilo que foi o entendimento da Câmara ao aprovar esse dispositivo. Para encaminhar, a nova vereadora André Gouveia Vieira. Eu queria discordar da colocação e do entendimento que o vereador Adilson Pires estabeleceu para essa questão da emenda. Na verdade, a primeira proposta, a primeira emenda que veio da própria vereadora Patrícia Amorim, ela realmente abrangia todo o bairro do Flamengo. Exatamente porque as associações de moradores do Flamengo e da Avenida Rui Barbosa, que é o local onde está o prédio de propriedade do Clube de Regatas Flamengo, se manifestaram radicalmente contra essa possibilidade de transformar o bairro numa região propícia à construção de hotéis, incluir todo o bairro do Flamengo na alteração urbanística e de uso para o local, porque ali hoje na Avenida Rui Barbosa não pode hotel. Então, a proposta da vereadora Patrícia Amorim abria a possibilidade para, em qualquer edifício ali do Flamengo, da Avenida Rui Barbosa, haver a transformação de uso, poder virar hotel. Depois de muita discussão aqui, foi elaborado uma nova emenda e o acordo que foi feito nessa casa, a vontade final do legislador, nossa, que foi aprovada, era o seguinte: nós vamos abrir especificamente para o prédio do Clube de Regatas Flamengo a possibilidade de se beneficiar do incentivo fiscal e oferecer as vagas de hotel, de hospedagem para as Olimpíadas. Essa foi a vontade que a casa... Tanto que tinha até o número do prédio. Na emenda estava escrito, no prédio número tal, parará, parará, parará. Quando o prefeito, eu entendo, compreendo, e é verdade, o texto ficou totalmente esquizofrênico. Foi mal feito, mal redigido, por isso me manifestei aqui, no meu parecer, sobre essa questão, mas passou pelo crivo da mesa, da Comissão de Justiça. Foi aceito pela Comissão de Justiça, perfeito. E assim foi aprovado. Então, quando se vetou a última expressão, que era exatamente a excepcionalidade que estávamos dando a um prédio para que ele se transformasse na possibilidade de ser um hotel, nós voltamos àquilo anterior, ou seja, todo o Flamengo vai poder... Gente, foi isso que ficou. Todo o bairro do Flamengo hoje poderá se transformar, transformação de uso para hospedagem.
a nossa vontade não foi acatada, entendeu? Tem solução? Até pode ter, podemos apresentar um novo projeto corrigindo isso, fazendo o texto direito. Entendo o veto do prefeito, mas o prefeito podia ter vetado tudo. Não está dando para entender? Está diferente da vontade do legislador, porque ele sabia qual era a vontade do legislador. A vontade do legislador era: o prédio do Clube de Regatas Flamengo será beneficiado com esse incentivo fiscal. Se isso é certo, correto, do ponto de vista urbanístico, até acho que não é, não. Mas foi essa a conclusão e a decisão que essa casa chegou quando estávamos discutindo esse assunto. Então, o que me causa uma certa insatisfação é que todo aquele esforço que foi feito aqui para chegar a um acerto sobre posições, atender a uma demanda do Clube de Regatas Flamengo, uma solução para dar um destino àquele prédio, foi por água abaixo. E a gente está acabando por desatender, né, todos os moradores daquela rua, né, e de parte lá do bairro do Flamengo, pelo menos as duas associações de moradores. Até a Leila do Flamengo esteve aqui no dia, que é a presidente da Associação de Moradores do Flamengo, também se colocando contra essa abertura total da possibilidade da construção de hotéis no bairro do Flamengo. Eu acho, por isso, o meu encaminhamento é contrário ao veto parcial. Do ponto de vista orçamentário, com certeza, porque o impacto disso não foi medido. Eu não sei quantas pessoas quantos prédios devem IPTU no bairro do Flamengo. Vai tudo poder se usar do benefício fiscal de anistia. Não? Nós tínhamos o impacto de todas as áreas que o prefeito estava propondo. Então é isso, eu acho que talvez a gente possa... A emenda realmente é incompreensível. E o veto ficou o contrário do que a gente queria. O resultado, a emenda é contraditória e o veto acabou que eliminou o que realmente era a vontade da casa quando aprovou. Eu sugiro, vereador, que a gente possa talvez fazer um compromisso de vir, a gente aprovar um outro... E o veto parcial ficou mais... Não, está tudo horrível. Eu entendi, ficou ruim sim. Mas a gente pode mandar um novo projeto de lei, aprovar um novo projeto de lei, corrigindo isso, excepcionalizando de novo, fazendo direito. No outro, hein? Não hoje. Hein? Então, eu acho que talvez a gente possa entrar num acordo sobre isso. Nobre vereadora André Gouveia Vieira. Nobre vereadora André Gouveia Vieira. Agora isso passa na Comissão de Justiça, entendeu? Brincadeira. É uma coisa inacreditável. O líder do governo está esclarecendo que, no seu encaminhamento, ele interpretou como se fosse encaminhar veto a veto, cada um dos objetos da discussão, e não é. Então, ele está pedindo que ele possa complementar o encaminhamento. Não, olha só, senhor presidente, na verdade, eu me manifestei muito mais porque eu achei que o entendimento que o vereador estava tendo do que nós queríamos com essa emenda era diferente do que Vossa a casa Excelência, fez. Só isso. Permite, eu vou conceder a palavra ao líder do governo, mas não sem antes fazer uma observação complementando as palavras da vereadora André Gouveia Vieira. Até porque as discussões ocorreram no gabinete da presidência e eu tive a oportunidade de também participar daquele encontro. Rigorosamente, à época, o que foi proposto é que o prédio do Morro da Viúva
pudesse ser objeto de transformação de uso para hotel. Esse era o propósito. A redação que foi aprovada terminou por estender por todo o Botafogo, por todo o Flamengo, e também permitir que lá, no Morro da Viúva, transformasse em escritórios, por exemplo, o que foi absolutamente contrário àquilo que tinha sido objeto do entendimento. A vereadora Andréia traz uma proposta, se eu entendo bem, é manter o veto em relação à questão do escritório. Então, fica no Morro da Viúva permitido, no prédio lá do Flamengo, permitida a sua transformação em hotel, como era o objeto. E mais adiante, seja objeto de um novo projeto, retificando a redação do artigo 13 e retornando ao que é objeto do entendimento desta Casa. Concedo a palavra ao vereador Adilson Pires. Eu acompanho Vossa Senhor Excelência. presidente, eu queria, na verdade, complementar aqui o encaminhamento, porque, na verdade, nós estamos encaminhando todos os vetos para depois começar a votá-los, e não veto a veto, como eu havia entendido. Então, tem ainda um outro veto, que é o veto a um dispositivo incluído pela vereadora Andréa Gouveia, que eu também queria me pronunciar sobre ele. Mas sobre esse caso ainda, na verdade, a compreensão do Executivo é que a forma que a redação ficou permitiria a transformação de uso daquilo que a lei autoriza para hotel em prédio de escritório. E aí, o objetivo do prefeito ao vetar era corrigir esse dispositivo. Mas com esse esclarecimento da vereadora Andréa, nós estamos aqui constatando que o problema tem uma abrangência maior. Só que nós vamos ter que votar o veto, esse é o problema. Aqui agora não tem como refazer o projeto, vamos votar o veto. Por esse motivo, eu estou encaminhando pela manutenção do veto do prefeito, porque, na verdade, pelo menos corrige já um problema mais sério, ou bastante sério, né? E o restante da questão aqui abordada pela vereadora Andréa, eu sugiro que nós possamos voltar a tratar. É relevante, é séria, mas não tem como tratar nesse momento. Queria também, senhor presidente, encaminhar pela manutenção do veto ao artigo 23, que é um dispositivo introduzido pela vereadora Andréa Gouveia. Na verdade, já naquele debate feito lá na sala da presidência, nós havíamos dito para a vereadora Andréa que o dispositivo que ela estava propondo permitiria a interpretação de uma certa mais-valia naquilo que fosse o descumprimento do que a lei permitia. Nós não concordamos com a inclusão do dispositivo, mas a vereadora Andréa conseguiu, com a sua habilidade, convencer os vereadores, eles aprovaram o dispositivo e o prefeito propõe um veto parcial a esse dispositivo do artigo 23, dentro do espírito que nós havíamos compreendido com aquela votação, que é legítimo que quem não conseguiu habites e não cumprir com aquilo que a lei previa, perca o direito, e perca o direito. Perdeu o direito, enfim, se construiu, vai ter que demolir. O que foi incluído nesse dispositivo parte do princípio que se alguém não cumprir a lei, paga, o que de certa forma é uma mais-valia, para poder legalizar aquilo que em tese não seria legalizado. De qualquer maneira, veja bem, nós fizemos esse debate aquele dia na sala da presidência, foi compreendido por todos, o governo expressou a sua opinião, a vereadora Andréa convenceu os vereadores, o prefeito apresentou o veto, eu queria também encaminhar pela manutenção também desse veto parcial ao artigo 23. Era esse complemento que eu queria fazer, encaminhando pela manutenção do veto a esses dois dispositivos. Em votação, o primeiro destaque, que é a expressão no artigo 13 do PLC 44A, que é exatamente essa questão onde é proposto a supressão da expressão permitindo a transformação de uso na Avenida Rui Barbosa 170. Como voto, senhores vereadores.
Como voto, senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Alfredo Serquis, André Gouveia Vieira, Bencardino, Jorginho da SOS, Lucinha, Rosa Fernandes, Stepan Ercecian. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 39 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O veto está mantido. Em votação, o veto, como foi o voto de Vossa Excelência, sim. Consignando o voto da vereadora Aspásia Camargo, que é sim. Agora, em votação, os incisos 4 e 5 do artigo 17 do PLC 44A. Incisos 4 e 5 do artigo 17. Ajeitar. Se eu tiver número, não tem problema. Vamos ver o número primeiro. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Alfredo Serquis, Aspásia Camargo, Bencardino, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Dr. Gilberto, Elton Babu, Fausto Alves, João Mendes de Jesus, Leonel Brizola Neto, Nereide Pedregal, Raimon, Rosa Fernandes, Stepan Ercecian, Tio Carlos. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 7 senhores vereadores, não 35 senhores vereadores. Os vetos estão rejeitados. Os vetos apostam os incisos 4 e 5 do artigo 17. Em votação, o veto parcial das expressões do artigo 23 do PLC 44A de 2010. Tem o do Lula. A maioria simples. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 39 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O veto às expressões do artigo 23 estão mantido. Consignando o voto, vereador Luiz Carlos Ramos, favorável. Então, passamos a ter 40 votos favoráveis. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei complementar 42/2010, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a modificação de parte do PAA 10.600, PAL 41.632, Corredor Cultural, nas áreas do entorno da Praça do Expedicionário, cria condições para sua ocupação e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação.
A presidência propõe a votação em bloco das emendas de 1 a 4. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, as emendas de 1 a 4. Os senhores vereadores que forem favoráveis deverão votar sim, os contrários, não. Em votação, as emendas de 1 a 4 ao PLC número 42, 2010. A presidência vai encerrar a votação, hein? Não sei se cabeça pela colocação. Eu vejo. É encerrada a votação. Votaram sim 38 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. As emendas de 1 a 4 estão aprovadas. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores vereadores que forem favoráveis, votarão sim. Os contrários, como voto, senhores vereadores. A presidência lembra aos senhores vereadores que na próxima terça-feira vamos estar votando a lei orçamentária. Na próxima terça-feira. A presidência vai encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Falta o vereador Lucinha. Encerrada a votação, votaram sim 37 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto assim emendado está aprovado, segue a redação final. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de Lei Complementar número 7, 2009, de autoria do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que acresce dispositivos à Lei número 289, de 25 de novembro de 1981, alterada pela Lei Complementar número 82, 16 de janeiro de 2007. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Como voto, senhores vereadores. A presidência vai encerrar a votação, hein? Encerrar a votação.
Aguardando o voto da vereadora Aspásia Camargo. Encerrada a votação. Votaram sim 38 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de Decreto Legislativo 160/2010, de autoria da mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 160 de 2010, de autoria da mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo solicitado verificação nominal. Projeto voltará em segunda votação. Já falei, já concluí. Esgotada a matéria da pauta da ordem do dia, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão extraordinária para as 18h05, com a seguinte pauta. Projeto de lei número 213, projeto de lei número 195, projeto de lei número 273, projeto de lei número 480, projeto de lei número 491, projeto de lei número 586, projeto de lei número 611, projeto de lei número 613, projeto de lei número 623 e outros, de autoria dos senhores vereadores. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a pauta da ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 213, de autoria do senhor vereador Paulo Pinheiro, que determina a prévia apresentação dos contratos a serem celebrados pelo Poder Público à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa a matéria seguinte, em tramitação ordinária de segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 195, de autoria do senhor vereador Léo Brizola Neto, que dispõe sobre o conhecimento aos alunos sobre a biografia das personalidades que denomina as escolas municipais. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, refazendo a fala, segue a promulgação. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 237, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que declara a comunidade La Rúbia e Campo Grande como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo.
Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 480, de autoria do senhor vereador Paulo Messina, que estabelece no município do Rio de Janeiro a obrigatoriedade do envio de informações referentes a criança e adolescente das entidades de acolhimento familiar e institucional. Em discussão a matéria, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 491, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 33 da Lei 691, de 24 de dezembro de 1984, e acrescenta dispositivo a essa lei. O projeto recebeu emenda de número 2, sai da ordem do dia e segue às comissões. Passa a matéria seguinte em tramitação ordinária, segunda discussão. Projeto de lei número 586, de autoria do senhor vereador Dr. Jorge Manaia, Lucinha, Tereza Berg, Clarissa Garotinho e Dr. Carlos Eduardo, que estabelece prioridade para cadastramento do programa Minha Casa, Minha Vida, no âmbito do município do Rio de Janeiro. Em discussão matéria, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo, passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 611, de autoria da vereadora Lília Sá, que altera a lei 5.146/2010 para incluir o terceiro domingo de maio como dia de incentivo à adoção de calendário oficial do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria, dispensada a redação, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 603, de autoria do senhor vereador Lemar Coelho, que reconhece como logradouro público sobre a denominação de Largo dos Serventuários da Justiça e confluência das travessas do passe na atividade no centro, área da primeira região administrativa. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo, passa a matéria seguinte. Projeto de lei número 623, de autoria da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, que determina aos bancos obrigações relativas ao atendimento dos usuários das agências bancárias situadas no território do município do Rio de Janeiro e de outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 633, de autoria da vereadora Lília Sá, que altera a lei 5.146, para incluir no último sábado de agosto a marcha para Jesus no calendário oficial do município do Rio de Janeiro e outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 635, 2010, de autoria das comissões de administração, assunto ligado ao servidor público, finanças, orçamento e fiscalização financeira, justiça e redação, que altera a lei 3.430, 28 de agosto de 2002. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Em ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 654, de autoria do senhor vereador Stepan Ercecian, que altera a lei 5.146 para incluir no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o dia do reencontro da raça. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei de 733, de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, que dispõe sobre a obrigatoriedade na sala de cinema promover a higienização dos óculos e equipamentos utilizados na apresentação de filmes de terceira dimensão, 3D, e da outra providência. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 160/2010, de autoria da mesa diretora. Um outro vereador. Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro. Lê aqui. Então vamos começar. Vou chegar aqui meio-dia. Meio-dia eu estou aqui. É que é de autoria da mesa, eu não posso anunciar. Só com você aqui do lado. Projeto de lei. Projeto de decreto legislativo número 160/2010, de autoria da mesa diretora, que confere o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Em discussão a matéria? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Eu te cedo a palavra. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 325, de autoria do vereador Dr. Gilberto, que dispõe sobre a implantação do serviço de verificação de óbito no âmbito do município do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir... Não, a matéria está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Refazendo a fala, o projeto recebeu emenda de 1 e 2. A presidência propõe a votação em bloco. Os senhores vereadores concordam com a proposta de votação em bloco das emendas 1 e 2, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação as emendas de número 1 e 2 ao projeto de lei número 325. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Em votação o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Segue a redação do vencido. Passa a matéria seguinte pela ordem, nobre vereador Paulo Pinheiro. Já deu, a Lazinha voltou, né? Voltou. Senhor presidente, queria rapidamente agradecer o apoio dos colegas na votação do projeto 213, 2009, nossa autoria, que acabou de ser aprovado. Queria agradecer a todos pela ajuda na aprovação do projeto. Muito obrigado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 422, de autoria do vereador Elton Babu, que reconhece como de interesse cultural, social e turístico do município do Rio de Janeiro as 7 maravilhas do bairro de Santa Cruz. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação, projeto de lei número 516, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, que declara o loteamento Montreal, no bairro de Santa Cruz, como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação, projeto de lei número 581, de 2010, de autoria do senhor vereador Francisco Sirquis, que dá o nome de Aeródromo Armando Nogueira, jornalista, a área de especial interesse funcional da Península de Itapeba, ocupada pelo Clube Esportivo de Ultraleve Céu, na Barra da Tijuca, na AP4. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 632, de 2010, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que altera a Lei Municipal 5.146 de 2010 para a inclusão no calendário oficial do município do Rio de Janeiro, a Semana da Alimentação Carioca, Saque Rio, na forma que menciona. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 640, de autoria do senhor vereador Jorge Braz, que altera a lei 5.146, para incluir no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o Dia do Obreiro Evangélico. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte de tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 159, de autoria do senhor vereador João Mendes Jesus, que institui o sistema de academias da terceira idade, Academia Carioca da Saúde e Envelhecimento Saudável no âmbito do município e dá outras providências. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 270, de 2009, de autoria do senhor vereador Eider Dantas, que proíbe o uso de aparelho de telefonia celular nos postos de gasolina e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei do número 294, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que dispõe sobre a prioridade do atendimento nas repartições públicas municipais das atribuições do Conselho Tutelar nas funções e determina outras disposições. O projeto recebeu o substitutivo número 1 das comissões. Está pendente parecer da Comissão dos Direitos da
criança e do adolescente. Para emitir o parecer, nobre vereador Dr. Gilberto. Parecer substitutivo número 1 ao projeto de lei número 294. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Refazendo a fala, está pendente parecer da Comissão de Criança e Adolescente e de Finanças ao projeto. Para emitir o parecer, o doutor Gilberto. Parecer ao projeto. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Nobre vereador Jorginho, da SOS. Parecer favorável, senhor presidente. O parecer é favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o substitutivo de número 1. Os senhores vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Prejudicado o projeto original que vai ao arquivo, vai para a redação do vencido. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 316, de autoria do vereador Dr. Jorge Manaia, que torna obrigatório o uso de equipamento inteligente nos mictórios, descargas e torneiras, na forma que menciona. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária. Refazendo a fala. Fica prejudicado o PL número 393/2009, que vai ao arquivo. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 352/2009, de autoria dos vereadores Clarissa Garotinho e Rogério Bittar, que obriga a Prefeitura a fixar nos teatros, escolas e postos de saúde pertencentes à rede municipal placa explicativa, contando a história do homenageado que nomina o referido prédio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, refazendo a fala, recebeu emendas de número 1 e 2. A presidência propõe a votação das emendas em bloco. Os senhores vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Em votação, o bloco de emendas de 1 e 2. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovadas. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, segue a redação do vencido. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 396, de autoria da vereadora Lilian Sá, que declara a cidade irmãs, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Busan, na Coreia do Sul, e dá outras providências. O projeto encontra-se pendente de parecer da Comissão de de Turismo. Para emitir o parecer, o nobre vereador Bencardino. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Nobre vereador Rubens Andrade, para emitir o parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Esporte e Lazer. Doutor Fernando Moraes. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Vereador Bencardino. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Jorginho, da SOS. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável em discussão matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 485, de autoria da vereadora Nereide Pedregal, que declara como área de especial interesse social para a implantação do conjunto habitacional de baixa renda.
Pendente parecer das comissões de Assuntos Urbanos. Para emitir o parecer, nobre vereador Marcelo Piuí. Parecer favorável. Parecer favorável para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Vereador Adilson Pires. Para emitir o parecer. Parecer favorável, senhor Parecer presidente. favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura, nobre vereador Marcelo Piuí. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 583, de autoria do senhor vereador Renato Moura, que altera a lei 5.146 de 2010 para incluir o Dia da Conquista no calendário oficial do município do Rio de Janeiro. Pendente parecer da Comissão de Esporte e Lazer. Doutor Fernando Moraes, permite o parecer. Parecer favorável. O parecer é favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 608/2010, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que altera a lei municipal 5.146, que dispõe sobre a consolidação municipal referente a eventos, datas comemorativas e feriados da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 673/2010, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade, que cria a campanha permanente para a colocação do lixo em local apropriado. Pendente parecer da Comissão de Educação e Cultura. Para emitir o parecer, nobre vereador Paulo Messina. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável para emitir o parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Nobre vereador Paulo Messina. Favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, o nobre vereador Bencardino. Parecer favorável, senhor Parecer presidente. favorável, discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 698, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade, que dispõe sobre a construção de canteiros jardinados nos passeios dos logradouros públicos do município. Pendente de parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Para emitir o parecer, o nobre vereador Marcelo Piuí. Parecer favorável. Parecer favorável para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Nobre vereador José Everaldo. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Nobre vereador Paulo Messina. Vereador Paulo Messina, para emitir o parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. Nobre vereador Marcelo Piuí. Parecer favorável. Parecer favorável para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador Jorginho, da SOS. Parecer favorável, senhor presidente. O parecer é favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado, passa a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 743 de 2010, de autoria do vereador Raimond, que altera a lei 5.146 para incluir o Dia da França no calendário oficial de evento do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente parecer da Comissão de Educação e Cultura. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação e Cultura, o nobre vereador Jorginho, da SOS. Parecer favorável, senhor presidente. O parecer é favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 757, de autoria do senhor vereador professor Washington, que cria, no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, o programa de transferência condicionada de renda Cartão Família Carioca. Em discussão a matéria.
Solicitado o adiamento por 3 sessões. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de Decreto Legislativo 143/2010, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que concede título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Rubem Medina, empresário publicitário. Senhores vereadores, em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de Decreto Legislativo 161, de autoria do vereador Eliomar Coelho, que concede o título de cidadã honorária a Laíde Carneiro de Lima. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de Decreto Legislativo 162, de 2010, de autoria do vereador Eliomar Coelho, que concede o título de cidadão honorário a Francisco das Chagas Gomes Filho. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta da ordem do dia, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão ordinária para a próxima terça-feira, quando votaremos o orçamento para a cidade do Rio de Janeiro para o ano vindouro. Está encerrada a sessão.